dia. No capítulo anterior, nós construímos, né, as noções de continuidade e descontinuidade, evidentemente, a partir da noção da criação da noção de limites. Essa noção de limite nós fizemos assentar sobre o quê? Sobre a lógica formal e a teoria de funções, né? Lógica formal e a teoria de funções. Tem algumas coisas de matemática básica, né? Mas não precisa falar isso. Teoria de funções já inclui isso aí. Então é isso. Agora o que nós vamos fazer? Nesta unidade, podia ter falado unidade, nesse capítulo, vamos construir, e é construção mesmo, tá? Um novo objeto matemático, chamado derivada, que irá se constituir a partir da noção de limites. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês entendam que nós estamos fazendo essa escadinha, tá? Nós estamos construindo, a cada momento, um conhecimento novo a partir de conhecimentos supostamente já existentes, tá bom? Então aqui a nossa ideia é a seguinte, deixa eu ver se eu pego uma imagem que tem na apostila e que vai nos ajudar a compreender. Essa imagem é interessante. Eu vou primeiro pegar um pedaço dela, tá? Então vamos lá. Para compreender esse novo objeto, considere a imagem figura. Essa aqui é a figura, vai aparecer aqui. Pronto. O que eu tenho nela? Eu tenho nela uma curva, tá? Não tem nome ela, mas é como se fosse uma curva C. Deixa eu escrever aqui. Vejam que eu vou colocar essa curva como sendo uma coisa desse tipo aqui assim, ó, tá bom? Ou seja, ela é uma curva parametrizada no espaço, tá? Na qual podemos localizar os pontos justamente definidos pelo parâmetro t, né? Entre os quais apresentamos ponto P0 é igual a um C de T. Eu vou colocar aqui T0, né? Chamar, se é P0, já é um C de T0, tá? Então vejam só, isso aqui é importante para vocês entenderem o que está sendo feito, tá? Como é que eu descrevo a curva? A curva, ela depende de um parâmetro, então à medida em que eu vou mexendo o parâmetro, o ponto sobre a curva vai se movendo, tal que, por exemplo, quando o t for igual a t0, ele está aqui, ele corresponde a este vetor P0, aqui é a origem, tá? Corresponde a esse vetor P0. À medida em que ele vai subindo, esse vetor P vai se movendo e vai localizando cada um dos pontos da curva. É isso a curva, tá bom? Então, P0 é apenas um dos pontos que constituem a curva quando você fixa um valor específico do parâmetro. Então, outros pontos poderiam estar representados, então, né? Poderíamos representar outros pontos da forma mostrada abaixo. Agora eu pego a outra imagem que tem também na apostila, que é a imagem B, para vocês verem outros pontos sendo escritos, tá? Então aqui, por exemplo, você tem os pontos P1, P2, P3, P4, tá? Então esses pontos aqui eu vou precisar deles, tá bom? Então vejam só, então nela, temos os pontos P, eu não vou colocar todos não, vou colocar P1 até P4, que representam pontos sobre a curva C de T para diferentes valores de T. É isso, tá? Então, estou variando. Agora, o que nós podemos fazer sobre essa... E vejam que isso tudo tem a ver com movimento, tá? Nós estamos aqui no curso de física, então não tem problema falar sobre isso, tá? Tudo isso aí nós temos, né, tá associado ao movimento, porque de certa forma, esse percurso que o ponto P faz sobre a curva, ele pode fazer, aí entra a física, né, com maior velocidade, menor velocidade, aceleração, sem aceleração, etc. E o que a física quer fazer? Quer justamente, valores aqui, quer justamente ser capaz de identificar matematicamente essas possibilidades, tá bom? Então, agora eu vou introduzir uma coisa aqui, veja que poderíamos tomar a seguinte diferença. É um pouquinho diferente do que está... não, tá igual na apostila. Tá ótimo. VI de TI é igual a PI menos P0. O que é o PI? É o P no parâmetro TI. E o P0 é no parâmetro T0, tá? Então isso aqui simplesmente é P, isso aqui não está na apostila, mas é isso. É o C, perdão. C no TI menos o C
P0. Porque o C no T0 é o P0, né? O C no TI é o PI, tá certo? Então nós poderíamos escrever dessa maneira. Tá? Essa é uma diferença. Esse V não é nada, é só um vetor, tá? Não tem nada a ver com velocidade, não tem nada. Vou até colocar outro nome aqui. Vou colocar U, para não gerar problema. Tá? Então, deixa eu ver isso aqui, pronto. Então, nós podemos criar esse vetor. Quem é esse vetor aqui quando quando o I for 4? É esse vetorzinho azul. Quando o I for 3, é o vetorzinho verde. Quando o I for 2, é o vetorzinho vermelho. E quando o I for 1, é o vetorzinho cinza, tá? Porque você está fixando esse cara aqui, então você está fazendo diferenças entre vetores. A gente sabe que diferença entre vetores é feita dessa maneira, certo? Então é isso. Agora, olha só o que acontece. Note que P1 está mais afastado do P0 do que P3, por exemplo. P2 também. Isso aconteceu porque T1, né, maior do que T0. À medida que o tempo foi... o parâmetro, né, não precisa ser tempo. O parâmetro T foi aumentando, o ponto foi se deslocando aqui. Então, veja que no T1 ele está mais longe. O T1 é maior que T3. T1 é maior que T3, tá? Então, à medida em que o tempo foi aumentando, ele está aqui. Então, veja que porque está indexado de maneira diferente. Eu tenho que seguir a imagem, né? Então, esses caras aqui estão em tempos antecedentes, né? O P2 está no tempo antecedente ao T1, o T3 está no ponto antecedente ao P2, etc, né? De fato. T1 maior que T2, maior que T3, é maior que T4. Mas o que é interessante aqui é o seguinte. Olha o que acontece com os P's, à medida que eu vou diminuindo a diferença de tempo entre a diferença de parâmetro, né, do valor do parâmetro, né? Note que, à medida que diminuímos o valor de T, indo de T1 para T4, nos aproximamos T0, né? Aproximar o ponto que nós estamos, que é assumindo, né? Você se aproxima do ponto P0, e o vetor, e essa é a parte mais importante, o vetor obtido, o vetor U, vamos colocar assim, o I obtido se aproxima de um vetor tangente à curva C. Então, esse é o ponto, tá? Conseguem ver isso? Ó como é que ele está. Aqui ele é um vetor secante, né? A curva está aqui e ele é um vetor secante. Aqui também é secante, aqui também é secante. Aqui já está começando a se aproximar da tangente. Mas veja, ele será sempre secante. Esse é o ponto. A menos que seja uma reta, né? Mas aí é trivialmente tangente, né? Se C não tiver uma seção reta em T0, que é o caso trivial, este vetor U, I, será sempre secante. Isso é importante, ele será sempre secante, nunca será tangente. Mas, se fizermos, e aí entra o elemento de limites, tá? E I tender a T0, ou seja, quanto menor for a diferença entre o tempo entre o parâmetro considerado aqui em P0 e no próximo P, né? Então, se fizermos isso, nos aproximamos do P0. Para cuidado, sem nunca atingi-lo, tanto quanto queiramos. Esse sem nunca atingi-lo é a parte mais importante de toda a definição. Porque é por isso que o nosso na noção de limite tem aquele epsilon maior que zero. O epsilon não é maior ou igual a zero. O epsilon é maior que zero. Você fala assim, mas isso é contínuo. Podia ser igual a zero, mas não pode. Porque se você pudesse igual a zero, você não estaria falando de um intervalo de tempo. Você sequer poderia definir a noção de velocidade. Tá? Já volto a falar disso. Tá? Assim, parece interessante definir um novo conceito associado a esse comportamento. Vamos definir o vetor. Agora sim, eu vou colocar como V de T, que vai ser igual ao limite de um ΔT tendendo para zero, um ponto P, que eu podia pôr até o C aqui, vou até pôr o C, de T mais ΔT, que é um P de T mais ΔT, um P, né, indexado dessa maneira, C de T de ΔT. Tá certo? Este cara aqui, que é a diferença entre pontos
praticamente não existe consecutivo em números reais, né? Você não tem. Qual é o consecutivo de π? Não tem. Número real não tem. Você tem consecutivo em números inteiros, em números naturais. Nem nos nacionais você tem o consecutivo. Então, para pontos muito próximos uns dos outros, sem nunca ser zero, sem nunca ser o mesmo ponto, você pode definir esse objeto aqui, tá certo? E esse objeto é justamente o que a gente vai chamar de derivada, que vai se expressar assim. Chamado a derivada da função vetorial c de t, ponto, certo? Se esse troço aqui é uma posição, de fato, então que você tem a velocidade, tá? Se c de t representa a posição de um corpo físico no instante, agora eu estou dando nomes, né? Posição, instante, tá? No instante t, então v de t, a velocidade do corpo. É isso, tá? Isso aqui pode parecer uma coisa relativamente simples, até meio bobinha, mas para quem já leu o livro da Física de Aristóteles, é uma das coisas mais impressionantes do livro dele, tá? Eu vou falar 5 minutos, 10 minutos disso, tá? Porque eu acho interessante vocês terem uma noção de como essas coisas em física são muito mais complicadas de serem desenvolvidas do que elas parecem quando são ensinadas para vocês. Eu já falei rapidamente sobre isso, mas vou voltar ao tema. E isso tem a ver com isso aqui, ó. O período pré-socrático, né, quando apareceram os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, que era chamado período clássico da filosofia grega, vocês tiveram lá, quem estudou filosofia no ensino médio vai lembrar disso, vocês tiveram lá vários físicos, eles eram chamados de físicos, né, físicos, que defendiam que tudo era água, por exemplo, Tales, né, que tudo era ar, Anaxímenes, que tudo era o áperon, Anaximandro, etc, etc, etc. E teve uma corrente que apareceu na Eleia, que é uma região da Grécia, que foi capitaneada por um filósofo chamado Parmênides de Eleia, que defendia uma visão ontológica do mundo na qual a mudança era só uma aparência. As coisas eram, em si mesmas, não mudavam, e aquilo que era visto como mudança era uma aparência. A aparência não é necessariamente um erro, tá? Mas é uma coisa que não tem profundidade ontológica como aquilo que é o mais profundo na mentalidade desses caras, que era o ser das coisas. Tanto que é daí que vem aquela música do Titãs, não sei nem se vocês ainda sabem o que é Titãs, é o que é e o que não pode ser, e o que não é, aquela coisa toda. Então ele, Parmênides, dizia isso, né? O que é não pode não ser, e o que não é não pode ser. E isso implicava que a mudança não era possível dentro dessa perspectiva. Por isso que o movimento seria uma aparência. Por que a mudança não é possível? Porque na mudança você deixa de ser ou estar, lembra que nem todas as línguas fazem essa diferença, né? To be, né? Você deixa de ser algo e passa a ser uma outra coisa. Então, para fazer essa mudança, você tem que passar por um não ser. E aí o Parmênides vai dizer, não, mas o que é não pode não ser. E o que não é, não pode ser. Então essa mudança, essa passagem é impossível. Mas se essa passagem é impossível, então o movimento, que é uma forma de passagem, né, de uma posição para outra, ele também ele é impossível no sentido ontológico e só pode existir como aparência. Lascou para a física, tá? Porque a física é a teoria da mudança. Tá? E o Parmênides se fez seguir por um filósofo chamado Zenão de Eleia, que construiu, se eu não me engano, 5 paradoxos, se eu não me engano são 5, 4 ou 5 paradoxos sobre o movimento. E aí tinham vários paradoxos. Um deles era o do Aquiles com a flecha, que para nós aqui é o mais importante. E o do Aquiles com a flecha, o paradoxo do Aquiles com a flecha, ele dizia o seguinte, fala que vem cá, o Aquiles lança uma flecha. Aí você diz assim, nossa, a flecha se moveu. Será mesmo? Porque veja só, em cada instante de tempo que eu olho para a flecha, ela está parada, claro. Para cada T que você escolhe, na linguagem moderna, né, a flecha está parada. Mas como é que é possível que uma coisa que em cada instante está parado, se mova? Percebem o que eu estou falando? A dificuldade do que está sendo dito aqui? Lembre-se que isso estava acontecendo 2.350 anos antes de nós, tá? Então tem uma distância aí de quase 2.500 anos. E aí o Zenão tem outros, tá? Tem outros paradoxos também muito interessantes. Tem aquele da disputa, né, do Aquiles com a tartaruga, em que ele diz, olha, se o Aquiles sair antes da tartaruga, ele não vai poder alcançar a tartaruga nunca. Por quê? Porque para ele chegar na tartaruga, ele tem que percorrer a primeira metade do caminho. Mas aí ele chegando na metade do caminho, para ele chegar nesse resto do caminho, ele tem que percorrer metade do caminho de novo. Mas aí, para ele chegar na tartaruga, ele tem que percorrer metade do que restou. E aí vai ser sempre a metade do que restou. Mas se ele está sempre percorrendo a metade do que restou, ele não chega nunca. E isso aí, para quem já fez Física 1, por exemplo, é fácil de resolver pensando na noção de aceleração. Ele está pressupondo que o Aquiles está desacelerando. E aí ele não chega nunca mesmo.
Mas isso está sendo resolvido com a noção de aceleração 2.500 anos depois. A noção de aceleração só passa a existir na civilização ocidental, e foi construída na civilização ocidental, pela chamada escola de Merton. Era o Merton College, na Inglaterra, que desenvolveu isso perto da Idade Moderna, no final da Idade Média. Tá? E que vai dar origem lá para frente no Newton, que vai desenvolver o cálculo diferencial, que é isso que nós estamos estudando. Mas, voltando lá para o Zenão, o Aristóteles, ele olha para aquilo que o Zenão está falando e fala: lascou, cara. Se eu for na conversa desse infeliz aqui, eu não monto uma física. E eu quero montar uma física. Foi por isso que eu estou escrevendo um livro que depois vai ser chamado de física. Mas e o que é um movimento, então? Aí ele vai voltar para trás. Esse movimento é maravilhoso. Ele volta para trás e ele faz uma pergunta muito mais essencial. Ele vai se perguntar o que é o tempo. E aí ele tem, lá no livro dele da física, umas 10 sessões de uma argumentação muito bonita, muito interessante, em que ele diz o seguinte: ao contrário do que Zenão pensa, o tempo não é um agora, que é o que a gente chamaria de instante, né? Mas ele fala na linguagem dele. O tempo não é constituído de agora. Para isso, ele faz toda uma análise de continuidade antes. Só que para um grego é 2.500 anos antes. Não tem nada de limite, não tem nada de nada lá. Ele fica falando de coisinha próxima, colada, como se fossem bolinhas. É o que o cara consegue falar. Mas o impressionante é que ele está falando há 2.500 anos antes da gente. Então, ele vai falando dessas noções de continuidade e tudo mais. E aí, lá na frente, quando ele vai falar do tempo, ele fala: não, Zenão está errado. Porque o tempo não é um conjunto de agora. O que ele está dizendo é o seguinte: o tempo não é um conjunto de pontos. Na verdade, o tempo na física é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Então ele diz o seguinte: isso é literal, tá? Isso é o que ele diz literalmente. O tempo é a medida, é um parâmetro, portanto, na linguagem moderna, do movimento, da velocidade, segundo o antes e o depois. Sem isso, você não define velocidade. E ele ainda vai dizer mais. E isso que o Zenão chama de agora é porque este cara aqui pode ser feito tão pequeno quanto eu queira. Não, é assim que ele fala, tá? Não tem como ele falar nesses termos no período dele, mas é o que ele quer dizer na passagem dele. É uma pena que eu não estou com o livro aqui, está lá no outro andar, mas eu poderia dizer, inclusive, a passagem que ele fala essas coisas. E ele vai dizer exatamente isso. Eu posso subdividir o meu tempo em intervalos tão pequenos quanto eu queira. E aí, mas eles nunca vão ser zero, porque o tempo nunca é um agora. O tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Tá? Então, a gente está acostumado a pensar que o Aristóteles foi suplantado pelo Galileu, e é verdade, mas é verdade nas suas teses substantivas. Que o universo é geocêntrico, que tem lugares naturais, né? Que o mundo é constituído das 4 raízes. Todas essas teses substantivas de Aristóteles foram suplantadas por Galileu. Mas o que vem antes, que é a construção das noções básicas que vão formar a física até como possibilidade de pensamento, quem dá é Aristóteles. E isso não mudou nunca mais. Tá? É por isso que aqui você tem um ΔT. Não tem um T. Porque sequer faria sentido ter um T aqui. E esse ΔT, por causa disso aqui, jamais será zero. Ou seja, jamais aquilo que define o movimento jamais será um agora. Será sempre uma diferença entre um tempo anterior e um tempo posterior. Tá bom? Então, aí você fala assim: legal na física, parece que tem bastante interessante mesmo, importância e tal. Mas você sabe que existem outros lugares onde essas concepções estão sendo desenvolvidas sem que as pessoas sequer saibam disso? Eu vou dar um exemplo para vocês: no aborto. Não tem nada a ver com física, né? Olha só. Não tem nada a ver com física. E quais são as posições entre aqueles que são a favores ou contra o aborto? E pouco importa qual é a nossa posição, tá? Isso é irrelevante aqui. O que é importante para nós aqui são os conceitos, tá? Nem vou dizer qual é a minha, eu nem sei se eu conseguiria fazê-lo, porque o tema é realmente muito complexo. Mas seja como for, quando Aristóteles fala isso, ele não está pensando só no movimento das coisas, ele está pensando na mudança em geral. Porque a própria mudança é percebida pelos eleatas como uma aparência. E aí ele vai dizer: não, isso vale para toda mudança. É por isso, e aí ele usa uma outra categoria de pensamento dele, que é na metafísica que ele desenvolve, que é a teoria do ato e potência. E ele vai dizer o seguinte: olha, o que faz com que uma semente se transforme em árvore é o fato de que a árvore está na semente como potência. A semente é semente em ato, mas ela tem dentro dela a potência de árvore. Então, esse desenrolar não é uma passagem do ser para o não ser, e depois um novo ser, né? Que seria o ser da semente, algum não ser, porque aí não ser não pode ser nomeado, né? E depois o ser da árvore, né? Então, 2 seres separados por algum átimozinho que seja de não ser. E ele vai dizer: não é isso. A semente e a árvore já estão lá, só que uma está em ato, a outra em potência. E
O ser da árvore é simplesmente o desdobrar dessa potência que está lá. A discussão sobre o aborto é uma discussão sobre o que é vida. E muita gente, quando defende, por exemplo, quando se contrapõe à noção do aborto, inclusive no caso do catolicismo, por exemplo, contra até o desperdício do esperma, né? É muito consistente. Ela vai dizer o seguinte, fala, não, é porque lá no seu espermatozoide ou naquele óvulozinho que já foi fecundado, já é vida. Mas por que ele está dizendo que já é vida? Porque ele está dentro dessa perspectiva de que, na verdade, o que nós somos é só um desdobramento, um desenrolar de uma potência que já se manifesta, não digo nem no feto, né? É no óvulo fecundado, é no espermatozoide. No espermatozoide eu não diria, porque é exagero, né? Porque não existe vida que sai de um espermatozoide. Então a vida não está em potência, a vida humana não está em potência no espermatozoide. Ela estaria em potência na união do espermatozoide com o óvulo, né? Mas tudo bem, pode colocar lá também, pouco importa para nós aqui. Mas quando ele fecunda o óvulo, uma pessoa que defende essa posição vai dizer, tá vendo? Aqui é DC, perdão, aqui não é DV, não. Tá vendo? Já tá lá. Então, se você abortar, se você fizer parar essa gestação, você está matando. Outras pessoas que não estão dentro dessa perspectiva aristotélica, veem a mudança de uma outra maneira, vão dizer, não, ali ainda não é vida. Porque elas não pensam na vida como um desdobramento, aristotelicamente falando. Eles pensam na vida como um surgimento de propriedades que são características do viver. E aí eles definem que características são essas, pouco importa. Então vejam que interessante, né? Isso está perpassado por coisas que um infeliz falou há 2.500 anos atrás, praticamente. 2.400 anos atrás. Né? E a gente até hoje reproduz, inclusive, sem saber. Tá? Mas é isso. Então eu vou tocar adiante. O que é importante aqui, eu acho interessante falar sobre essas coisas, para não ficar também um curso idiota, só falando de tecnicalidades, é para que vocês entendam como é difícil desenvolver um conceito. Eu poderia falar aqui da história da noção de espaço. A noção de espaço, principalmente essa noção que nós temos, né? Espaço vazio. Nossa Senhora. Demorou milênios para ser estabelecida. Milênios. E só veio a ser estabelecida mesmo no século XIX. Tudo bem que ela já está lá no Newton, né? Evidentemente. Isso acontece, é verdade. Eu até não diria que no século XIX, não. Tá, pode colocar lá no século XVIII. Final do século XVII, início do século XVIII, né? Com o aparecimento dos princípios da matemática, física e sei lá o que do Newton. Física e naturais. Mas até o 1800, assumia-se que não existia vazio. Que o espaço era constituído pelos 4 elementos. É a doutrina dos 4 elementos de Empédocles, um pré-socrático de 500 anos antes de Cristo, que foi absorvida pelo aristotelismo e foi mantida, sabe-se lá como, na doida, até o século XIX, quando o Lavoisier mostra que o oxigênio e a água são compostos. E aí, como eles são compostos, eles não podem ser raízes, né? As raízes primeiras, né? E aí o atomismo ressurge. E o atomismo exige a noção de espaço vazio. Então, do ponto de vista das teorias materiais do mundo, o universo deixou de ser um plenum no século XIX, de 1800 para frente. Mas ele já é assumido na física newtoniana, tá? Porque não tem como fazer física newtoniana se você não assume um vazio espacial, tá bom? Tá, mas só para vocês entenderem que a física vai muito além do que manipulação de fórmulas e tudo mais. Que você pode fazer com a compreensão do que ela é, ou sem a compreensão do que ela é, o que a gente chama, né? A gente chama isso no marxismo? Alienação. Existe como ser um físico alienado, porque desconhece as formas de constituição dos conceitos que ele usa. Assim como uma pessoa numa linha de montagem desconhece o produto final daquilo que ela monta. Ok. Então, até aqui o que nós fizemos? Até aqui, definimos nosso próximo objeto matemático. Assim como o limite foi um objeto matemático, agora o nosso próximo objeto matemático é a derivada. Depois que a gente define um objeto, o que a gente faz? Define as propriedades. Exatamente. Demonstramos, né, que este objeto possui propriedades. Essas propriedades nós vamos demonstrar usando o quê? Limites, porque o objeto foi definido por limite, eu já sei as propriedades do limite, então vou demonstrar as propriedades do objeto, desse novo objeto, pelas propriedades do limite, né? Como definimos nosso objeto pela noção de limites, vamos demonstrar as propriedades do nosso objeto, tá? Novo objeto, usando as propriedades dos limites. E aí fica mais fácil, porque aquele negócio da lógica formal é puxado, tá? Porque, bom, nem todo mundo conhece lógica formal tão bem assim, né? Vou colocar como propositions. Então, a minha próxima proposição é o seguinte: a derivada de uma constante, vamos colocar assim, peraí.
não ter que escrever em todas as proposições, tá? Vamos considerar E de T e Q T como funções vetoriais. Parâmetro T e C um vetor constante qualquer. Temos. Então agora vem as propriedades, tá? EC dt, que é derivada de uma constante, vetor constante, né? É zero. Certo? E aí você demonstra. Demonstração. Vamos colocar aqui logo embaixo aqui a demonstração. Não vou demonstrar todos não, tá, gente? Porque o troço é tão simples que você usa o quê? A única coisa que você tem, que foi aquilo que você usou para construir o seu objeto, tá? Então, isto que será verdade, vamos usar. Ainda tem lógica aqui, porque todo raciocínio de demonstração é um raciocínio lógico, tá? Aí não há como evitar, né? Mas você usa o quê? A definição. O limite, que tem que ser, né? A derivada vai ser o limite de ΔT tendendo para zero. C, que é a constante tomada em T mais ΔT, menos a constante C tomada em T sobre ΔT. Aqui é uma constante. Então, o C de ΔT menos o C de T é zero, tá? Que é igual a isso aqui. Zero sobre ΔT. Aí você podia falar assim, mas se o ΔT indo para zero, veja, ele nunca é zero. De novo esse negócio, tá? Então, zero sobre uma coisa que nunca é zero. Se o ΔT pudesse ser zero, você teria um problema aí. Tá certo? Próxima proposition. Próxima proposition é que a derivada de uma constante A vezes uma função vetorial de um parâmetro T, ela é o A vezes a derivada dessa função vetorial. Isso tem a ver com aquele negócio do limite, né? A vezes uma função ser igual a vezes o limite da função, óbvio. Bom, prova. Proof. A ideia é, isso aqui será verdade. Vou colocar assim. Eu vou colocar assim, isso aqui vai ser igual ao quê? Ao limite. Vou começar a fazer uns copy-paste arretado aqui, porque vai ficar muito tempo aqui, tá? Aqui fica A, agora vejam só como eu vou escrever, tá? AP de T, ou seja, é a função AP no ponto T mais ΔT, tá? Que é isso que está aqui. Menos a função AP tomada no tempo T. Só que a função AP tomada no ponto T mais ΔT é a mesma coisa que A vezes a função P, porque ela é uma constante, né? Então é a mesma coisa que isso aqui, ó. Que é a mesma coisa que isso aqui. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Evidência, né? Antes, põe evidência aqui primeiro, tá? Para mostrar que eu estou usando a propriedade de limite. Isso aqui. Tá certo? Deixa eu colocar essa proof aqui num quadradinho. Troca. Quadradinho. Que aí eu posso descer a linha, né? Tá. Vou colocar assim. Que é igual a esse aqui. Mas nós vimos que o limite de uma constante vezes uma função é o limite a constante vezes o limite da função, tá? Então isso aqui é igual a A vezes o limite, o que está lá sem o A. Não vou fazer todas assim, tá, gente? Porque aí ninguém aguenta, tá? Agora, o que é isso aqui, ó? Agora eu volto à definição. Percebe o movimento que eu fiz? Eu desci para os limites, resolvi o meu problema nos limites e agora eu subi com a definição para o plano das derivadas, em que nada mais é, por definição, isso aqui. Certo? O que eu fiz. Então, eu saí daqui, desci para o plano dos limites, mexi no plano dos limites, usei aqui uma propriedade dos limites para poder chegar nisso aqui usando a definição de novo. É isso que a gente faz quando está demonstrando uma coisa que você está obtendo por construção. Bom, aí esse aqui, agora eu não vou fazer a demonstração, porque eu simplesmente vou dizer que a derivada da soma, vou colocar assim, P, pode ser mais ou menos, vou colocar aqui mais ou menos, tanto faz, né? Tanto faz ser mais como menos, Q, dt, é igual a derivada da soma, ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Foi isso que eu quis dizer. Então, deixa eu só pegar esse cara aqui. Mais ou menos o quê? E aí, o que você vai usar aqui? Vai usar o limite da soma. Então, sem estresse, não vou nem passar por isso aqui, tá? Não precisa de fazer essa demonstração, não. Uma outra possibilidade que você tem... Droga. Uma outra possibilidade, que eu vou colocar aqui, proof fazer, tá? Se vocês quiserem fazer, se não tiver óbvio para vocês, façam. A outra é se você tem, não uma constante, mas uma função escalar. Uma função escalar. Você quer aqui saber quanto que vale
isso aqui. Vamos colocar assim. Agora, esse A não é um A qualquer, é um f de t. É uma função escalar, tá? Então, ela funciona como um número, mas não é um número, tá bom? Se isso acontece, você tem df de t dt, vezes p, mais f pp dt. Esse aqui vale uma demonstraçãozinha, tá? Uma demonstraçãozinha aqui. Então, eu quero isso aqui. Mas isso aqui é igual aqui. Limite, blá, 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 tá? Limite, eu até vou pegar esse cara aqui. Aí eu só meto o ΔT lá. Aqui eu vou pôr um F, né? Os dois tomados em T mais ΔT, é isso que é importante. Os dois estão tomados em T mais ΔT, tá? Por isso que é importante colocar aquilo ali, tá bom? Mas isso aqui agora é igual a... deixa eu descer isso aqui, vai. Mas isso aqui agora é igual... Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui, ó, não é o A, porque ele não é uma constante. É o F de T mais ΔT. Tá? Então isso aqui vai ser F T mais ΔT vezes o P de T mais ΔT. E aqui vai ser F de T vezes P de T. Certo? Os dois tomados em T. Ok. Agora, e aqui? O que eu faço agora para poder... Droga. O que será que eu posso fazer? Eu posso fazer aquilo que eu já falei para vocês antes, que é a coisa mais importante, universal em matemática. Tá? Tomar zero. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou subtrair de um F de T mais ΔT. P de T mais ΔT. P de T. P. E vou somar. F de T mais ΔT. P de T. Isso aqui, ó, é zero. Então, beleza, não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Tá certo? Ok. Mas agora eu posso pegar os termos que são... tem... como é que chama isso? Componente não, como é que chama? Fatores iguais. Então esse cara aqui, ó, eu ponho em evidência e boto esse cara aqui. E esse cara aqui, ó, eu ponho em evidência e fico com esse cara aqui. Agora eu uso a ideia toda hora eu faço isso. Agora eu uso a ideia do limite da soma. Tá? Eu vou usar uma propriedade de limite. Eu ainda estou dentro daquela parte dos limites. Eu posso usar as propriedades dos limites. Isso aqui é igual a... Deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui, sem perder. A isso aqui. Tudo bem. Deixa eu colocar assim. Tá? E pela propriedade do limite das somas, eu tenho que isso aqui vai ser igual ao limite do primeiro mais o limite do segundo. Estou pressupondo que os limites existem, tá? Porque se não existisse, não faria sentido o que eu estou demonstrando, tá bom? E agora? Esse cara aqui está resolvido, ó, porque o limite é em ΔT. Então eu posso colocar o P de T para fora. Vamos resolver logo esse. Esse cara aqui, depois eu resolvo outro. Eu posso escrever simplesmente como sendo P de T. Muitos de vocês têm dificuldade de ver esse processo, porque vocês falam assim, mas ele tem um T. Não, mas daí o limite está falando do ΔT. Tá? Então, não tem nada a ver com esse cara. Esse cara aqui é uma constante para esse limite. Tá? Funciona como uma constante. E isso aqui a gente sabe que é justamente o P de T vezes a derivada da F de T dt. Certo? Ficou faltando a outra parte. Mas a outra parte, eu sei que o limite do produto é o produto dos limites. Então eu posso escrever esse cara aqui, como que os limites existem, né? A gente está supondo sempre. Que é esse cara, essa função aqui, eu vou pegar ela, vou pôr ela para fora aqui, ó. Tá? Vezes esse limite aqui. Certo? Só que esse limite aqui, ó, é uma derivada. E esse limite da f de t mais ΔT com ΔT tendendo para zero é f de t. Claro. Tá? Bom? Então isso aqui vira... ficou faltando colocar aqui, né? Eu tinha que ter colocado aqui, perdão, peraí. Eu tinha que ter colocado esse cara aqui. Eu tiro esse cara daqui, que eu já estou passando, né? Então, esse fica o limite disso aqui. Peraí. Isso. Fica o limite desse aqui vezes o limite desse aqui. Este cara aqui é o f de t. E este cara aqui é a derivada. P. Mais esse pedacinho aqui que já tinha sido feito. É o resultado. Que é o resultado, tá bom? Bom, é isso. Uma próxima proposição diz, vamos pensar aqui em produto escalar, porque nós temos esses produtos entre vetores, né?
Então ela diz o seguinte, dp escalar q, todos os dois são funções de t, tá? É igual dp dt escalar q, vamos colocar os tzinhos aqui, não custa nada, né? Mais q escalar pq dt. É a mesma coisa, tá? Só que agora é um produto escalar, tá bom? Façam essa demonstração, tá? Existe uma possibilidade muito fácil de fazer essa demonstração. Eu não sei, alguém se aventuraria aí a dizer como faria essa demonstração? Vou chutar aí um jeito legal. Eu faria da seguinte maneira. Eu escreveria isso aqui em termos de... em termos de componentes, tá? Por quê? Porque aí eu tenho só funções escalares. Seria o px de t vezes o qx de t, vezes mesmo, vezes normal, mais py de t, qy de t, mais pz de t, qz de t, aplicado na derivada, cai nisso aqui. Aí eu uso isso aqui e chego no resultado, tá bom? Aqui eu podia ter feito isso também, tá? Podia ter escrito px mais i, né, mais pyj, mais pzk, e faria em cada um das componentes, mas não é necessário, tá? Então é uma possibilidade de fazer isso aqui também. Ok. Vale, evidentemente, para outra operação, que é a operação de produto vetorial, certo? Então, se isso aqui, ao invés de ser um produto escalar, for um produto vetorial, não muda nada, mas tem que tomar cuidado com o quê? Com o ordenamento, tá? Porque o ordenamento agora, no caso vetorial, é importante. Então, esse cara não pode estar aqui na frente, ele tem que estar sempre atrás. Então, agora eu espero que vocês estejam entendendo por que nós estudamos vetores anteriormente, tá bom? Uma última... vamos colocar aqui fácil. Uma última proposição dessas mais gerais seria o seguinte: se você pega uma função vetorial de um parâmetro e você a divide, então vamos colocar assim, por uma outra função, então o que você obtém é p de t vezes, vou colocar 1 sobre f primeiro, 1 sobre f. Faz diferença, tá, gente? Porque isso é escalar, né? Certo? Menos p de t, f de t quadrado, f de t. Ou, se vocês preferirem, uma maneira mais, sei lá, compacta, talvez, de escrever, a mais usual, inclusive, é essa aqui, tá? F de t, é porque ele é mais comparável com o produto, menos P de t, F de t. É isso. Demonstração? Façam. Começar a desenvolver essa parte de demonstração, tá? Aí nós estamos à disposição para eventuais dúvidas. Tentem fazer sem olhar, porque eu acho que tem aqui na apostila. Tem que fazer sem olhar para a apostila, tá? Deixa eu ver se tem mesmo. Tem sim. Tem sim. Então tentem fazer sem olhar, se quiserem. E uma última proposição, que poderia nem estar aqui, mas tudo bem, é a seguinte: a derivada do t elevado a n dt é igual a nt elevado a n menos 1. Por que eu digo que ela nem precisava estar aqui? Porque agora, isso aqui são as propriedades das derivadas, tá? Propriedades das derivadas. Enquanto que isso aqui é a propriedade da derivada de uma função específica. Então, rigorosamente falando, esse cara não pertence a esse lugar aí. Mas ele é importante porque ele ajuda a fazer uma série de outras coisas. E ele, digamos assim, como eu poderia dizer, elucida o processo de derivação, tá? Vamos fazer essa demonstraçãozinha, que ela é simplesinha. Então, o que nós temos aqui é, bom, de sempre, né? Eu começo com a derivada, com o que eu quero, né? O objeto que eu quero. Isso aqui vai ser um limite. Δt tendendo para zero. A função é o quê? T elevado a n, tá? Por isso que é importante fazer isso nesse momento. Então, a função em t mais ΔT elevado a n, menos t em n, elevado a n, em t, né? Sobre ΔT. Isso aqui eu posso expandir, né? Em binômios de Newton, tá certo? Quando eu expando isso em binômio de Newton, eu vou obter uma coisa desse tipo aqui assim. A soma, só esse cara, tá? Estou expandindo só esse cara. Isso aqui vai ser uma soma de n igual a zero. N não, né? K. K igual a zero até n. Aquele binômiozinho, cadê se ele tá aqui? Ele tá aqui. N, K, K.
T elevado a N, delta T elevado a N menos K. Aliás, K, perdão. T elevado a K. Delta T elevado a N menos K. Ou podia fazer diferente, tá? Podia colocar N menos K, fazer isso. N menos K, tanto faz, tá? Tá, pronto. Agora, notem quem é o termo K igual a zero. O termo K igual a zero é só T elevado a N, né? Que vai cortar com esse, certo? Então, esse aqui é igual. Aqui é igual. Eu vou tirar esse termo, tá? Eu vou colocar a partir de K igual a 1. Porque no K igual a zero, eles são por isso que eu falei que eu fiz aquela reconstrução. Esse aqui é igual a 1. E esse cara sumiu porque 1 cancelou, né? O T elevado a N com o termo de ordem zero aqui, tá? Mas olha só, cada um desses termos tem um ΔT elevado a pelo menos 1. K é maior ou igual a 1, né? K é maior ou igual a 1, tá? Vamos pegar o primeiro termo, só o primeiro, e separar ele da somatória. Nós já tínhamos feito isso com o termo 0, né? Vamos fazer isso também com o termo 1. Então isso aqui vai ficar T elevado a N menos 1, né? ΔT, mais K de 2 até N, tá certo? Ora, esse cara aqui cancela com esse, e fica só T elevado a N menos 1. O limite não tem nada a ver com T. O limite é em ΔT. Então isso aqui dá T elevado a N menos 1 mais limite da soma, né? Soma dos limites. Você tem o limite disso aqui. Isso. Eu vou tirar o ΔT do primeiro termo. Isso. Acontece que esse cara aqui, ó, eu posso cancelar com esse aqui tirando o menos 1. Percebe? Ó, tira esse cara daqui e escreva esse cara menos 1. Tudo bem. Começou em 2, mas tem o ΔT embaixo, então começa em 1. Quando o K for igual a 2, começou em 1. Tá certo? Mas o limite da soma é igual à soma dos limites. Fazendo de uma maneira aqui ainda mais minuciosa do que normalmente se faz, tá? Isso aqui, ó, ele vem para cá, ó. Porque isso tudo aqui é constante. Isso aqui é soma e isso aqui é constante. Mas quanto que dá o limite de ΔT indo para 0 com ΔT, K menos 1 com K maior ou igual a 2? 0. Isso aqui começa em ΔT. ΔT ao quadrado, ΔT ao cubo, até ΔT elevado a N. Quando ΔT vai para 0, isso é 0. Então, como isso aqui é 0, dá só T elevado a N menos... Opa, aqui fica faltando um N, né? Porque já estou pegando termos de ordem 1, né? Então aqui ficou um N. Porque o primeiro termo eu peguei que era o T elevado a N, quando K é igual a 0. Esse não tem N, mas o primeiro termo tem N, porque é combinação de N 1 a 1, né? Combinação de N 1 a 1 é N. Aqui já seria N 2 a 2, N 3 a 3. Tá? Então fica N, T elevado a N menos 1. Mostrada a propriedade. Existem outras propriedades que também são muito importantes, mas diferem dessa um pouquinho. E elas realmente são muito importantes. Que uma delas é a chamada regra da cadeia. Nossa, essa daqui deu uma importância absurda. Porque olha só, vocês viram que eu demonstrei a propriedade para uma função monomial. Um T elevado a N é um monômio, tá? Mas eu posso ter funções bem complicadas. Por exemplo, eu posso ter um seno de T, eu posso ter uma tangente de T, mas eu posso ter também um seno de T elevado a N. Eu posso ter um logaritmo do seno da exponencial de T elevado a N. E a coisa vai só enrolando, tá? Então, se eu souber fazer a derivada de uma função composta, eu posso olhar para essas funções muito enroladas, que vão sendo construídas a partir das sucessivas composições de funções, e fazer a minha derivada de uma maneira trivial, tá certo? Então, vamos pensar assim, seja f de r em r. Agora eu vou fazer em uma dimensão, tá? Porque aí agora, se eu fosse fazer em mais de uma dimensão, a coisa ia ficar enrolada. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eleva x em f de x. Seja g de r em r, ou seja, funções reais, né? Eleva y em... Então, g é um g de y, tá? Cadê? G de y. Agora, vamos supor que estamos considerando a função composta g de f de x. Que é absolutamente equivalente, esse ponto é importante, que é absolutamente equivalente à função g de y com y igual a f de x. É a função composta, né? Você, estão lembrados disso, né? Não sei se precisa escrever aqui. Você pega, a f pega do conjunto x, para um conjunto dos y, que são os f de x, e a função g pega desse conjunto aqui, que são dos y, e para o g de y. A função composta pega ele já do x e leva no g de y direto,
tá bom? Pega no x e leva no g de y direto. Esse cara aqui pode ser escrito ainda como GOF. Se vocês se lembram do ensino médio, você também pode escrever isso aqui como um GOF. Mostrando justamente o fato de que você está indo do conjunto x para o conjunto g de y, tá bom? Ok, mas aí a minha pergunta, não é minha pergunta, né? É a pergunta do, sei lá como é que eu chamo isso aqui, pergunta da apostila, sei lá. A questão é, qual a derivada da GOF de x, vou colocar assim. Colocar x com relação a x. Vinha falando t, mas tanto faz ser t como ser x, tá, gente? Eu não podia ter feito assim, né? T, eu vou mudar isso aqui, t para f de t, isso aqui não precisa mudar. Eu estamos falando de t, então vou continuar falando de t, tá? Qual a derivada da GOF com relação a t? Então, vamos pensar nisso aqui. Como é que será que eu vou fazer? Eu vou pegar esse no gráfico aqui que está aqui na apostila, só para vocês entenderem, tá? Qual é a relação. Então, temos a f vai do A até o B, a g vai do B até o C, tá bom? Ora, teremos df não, GOF, vamos colocar assim, f de x não, t, dt. É isso que nós queremos, tá? Mas o que vai ser isso aqui? É a derivada da função, perdão, é o limite, né? Delta t tendendo para zero, delta t tendendo para zero, porque você está fazendo a derivada com relação a t, então delta t, tá? Tá, g a f. Você pode até colocar assim, a notação de GOF aqui fica mais interessante, porque eu separo do parâmetro, né? A GOF tomada em t mais delta t, menos a GOF tomada em t, dividido por delta t. Mas o que é a GOF tomada em t mais delta t? É o ponto importante. A GOF tomada em t mais delta t é g de f de t mais delta t. Que é a g de f de t mais delta t. Que é isso que define uma GOF, né? E esse cara aqui é a g de f de t. Mas quem é f de t mais delta t? Se o f de t é y, f de t mais delta t é y mais delta y. Tá certo? Para algum delta y, sei lá quem é esse delta y. Mas eu preciso saber. Para 0 de g de y mais delta y menos g de y. Só que agora o que eu fiz? Eu arrumei um problema, porque agora eu tenho esse y aí, mas eu vou escrever aqui, em que y é igual a f de t, e y mais delta y é igual a f de t mais delta t. Certo? Mas aí, poxa, agora eu tô com esses dois caras aí, o que eu faço? Problema nenhum. Você pega e faz o seguinte, ó. Agora fazemos. É a segunda verdade universal da matemática, tá? Você pode multiplicar qualquer coisa por 1. Pode subtrair qualquer coisa ou somar com 0. E pode multiplicar ou dividir qualquer coisa por 1. E eu vou multiplicar e dividir por y mais delta y menos y e y mais delta y menos y. É a mesma coisa que delta y, eu sei disso, tá, gente? Eu estou vendo que é a mesma coisa, tá? Bom, esse cara aqui de baixo, muitas vezes você escrever uma coisa desse jeito estúpido é interessante porque te faz enxergar coisas, tá? Então nem sempre a estupidez é o caminho para o erro. Aqui, ó, eu percebo que eu posso escrever esse cara aqui como delta y, então eu o escrevo como delta y. Eu falo, mas isso aqui é um produto, então eu posso pegar esse cara e pôr aqui, eu posso pegar esse cara e pôr aqui. Tá certo? Mas então eu posso fazer isso aqui, ó. Pego esse cara, ponho aqui, e pego esse cara e ponho aqui. Isso daqui de cima é o quê? É f de t mais delta t menos f de t. Então tudo bem, vamos escrever isso aqui. É f de t mais delta t menos f de t. E esse cara aqui é delta y, tá? Agora o limite do produto é o produto dos limites, se ambos existem. Então eu posso pegar e separar esses dois caras aqui agora.
Esse cara aqui já está resolvido. Esse infeliz aqui é df dt. E esse aqui? Olha só o que acontece com ΔY quando ΔT vai para zero. Ó, quando y mais ΔY, quando ΔT vai para zero, isso aqui vai para f de t, mas f de t é o próprio y. Então, quando o ΔT vai para zero, o ΔY vai para zero. Então, eu posso escrever esse cara aqui, reescrever esse cara aqui com ΔY ao invés do ΔT, porque se o ΔT está indo para zero, o ΔY também está. Mas o que é isso aqui? É a derivada da função g de y com relação a y. Então, isso aqui vai ser igual a, finalmente, a derivada da g de y com relação a y. Um pontinho de df de t com relação a t. Aí você fala, pô, mas eu vou carregar esse y aí pro resto da minha vida? Não, não vai, tá? Não vai. Depois que você fizer a derivada, você pode passar o y em termos de t, tá bom? Dúvidas? Não? Vamos dar um exemplo aqui com o que a gente já sabe. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um exemplo do livro, tá? Exemplo. Seja f de x igual a x ao cubo menos 2 e g de x, sejam, né? Então seria i seja, né? 4x menos 1. Vamos calcular a derivada da g de f de x, ou da f de g de x, lá está f de g de x. Então vamos conseguir f de g de x em relação a x. Em relação a x. Bom, temos que vou colocar aqui d dx, esse troço pode ser escrito de que maneira? Olha só, é a derivada, agora cuidado, tá? Trocou de lugar aqui, tá? Ó, aqui é f de x, g de f de x, aqui é f de g de x, tá? Então isso aqui vai ser a derivada da f com relação a um y, que é o g de x, né? Vezes a derivada da g em relação a x. Mas quem é o y? E essa parte é importante. É o g de x. É o g de x, tá? Em que y Mas o que eu faço nessa derivada aqui? Eu não quero nem saber quem é o y. Eu vou derivar o f como uma função de y. O f como uma função de y é dado por f de y é igual ao quê? Y ao cubo menos 2. Ué, se o f de x é x ao cubo menos 2, o f de y é y ao cubo menos 2. Tá? Assim como g de x, esse aqui não muda nada, né? É 4x menos 1. Assim, pela regra da cadeia, ficamos com a derivada da Fogg, perdão, vai ser igual a derivada da f com relação a y. A derivada com f com relação a y é isso aqui, ó. 3, nós já vimos, né? 3y ao quadrado e só. Tá? Porque a derivada de uma constante é zero, então fica só a derivada desse cara aqui, a derivada de y elevado a n é n, y elevado a n menos 1. Pronto. Vezes a derivada da g com relação a x. A derivada da g com relação a x é 4. Não precisa nem pôr, 4. Fica 4y ao quadrado. 12y ao quadrado. Isso aqui dá 12y ao quadrado. Mas eu não quero a resposta em termos de y, eu quero a resposta em termos de x. E aí? Como é que eu faço para chegar nisso? Então você pega o g de x e coloca no lugar de y. Isso. É isso. Tá aqui, né? Exatamente. Que é igual a 12 g de x ao quadrado. Que é igual a 12, 4x menos 1, né? 4x menos 1 ao quadrado, né? É isso, tá certo. É igual a... Vamos meter bronca aqui, tá? Vou fazer um expand, talvez expand. Pronto, é isso aqui. Legal, mas como as funções são da mesma característica, eu posso fazer diferente essa derivação. Essa derivação eu fiz exclusivamente usando a regra da cadeia. Mas eu podia fazer diferente essa. Eu poderia calcular o Fogg, que ficaria só em termos de x, e calcular a derivada do Fogg, tá? Uma outra maneira, neste caso, seria simplesmente calcular Fogg. Pode ter que pegar esse bolinho aqui toda hora, é dureza. Ainda tem que fazer o parênteses. Fogg de x e calcular sua derivada em termos de x diretamente, tá? Então ficaríamos como? Assim, teríamos. Vamos ver quem é Fogg, né? Lembram disso, né? Ensino médio. É você pegar aqui, ó, porque o y é esse cara aqui, né? Vocês não se perderem. O y é esse cara aqui. Perdão, o y é o f. Então o que você está pegando é x ao cubo menos 2. Vamos pegar isso aqui. Vou colocar aqui, isso aqui é f de g de x, né? Então isso aqui vai ser g de x ao cubo menos 2, né?
f de g de x, o f de x é x ao cubo menos 2, o f de g de x é g de x ao cubo menos 2. Que é igual, mete quem é o g de x aqui. G de x é 4x menos 1. Vou dar uma expandida. Expand. Vai ficar com isso aqui. Ou seja, uma função só de x. Então eu posso aplicar a derivada direta nesse cara aqui, tá? E aí, assim, derivando, temos que... Bom, a derivada deste carinha aqui, a gente vai aplicar aquelas propriedades, né? Primeiro é a soma, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Aí eu posso pegar cada um desses termos independentemente. Depois é o produto de uma constante vezes a função. Fica constante vezes a derivada da função. E aí a derivada de um x elevado a n, que é nx elevado a n menos 1. Então isso aqui fica 64 vezes 3, x elevado a 2, menos 48 vezes 2, x elevado a 1, mais 12, x elevado a 0, menos 0, derivada de uma constante, né? Mas esse cara aqui, 3 vezes 64, é 192. Tem que dar a mesma coisa, né? 2 vezes 48 é 96, eu chego no mesmo resultado. Aí você vai poder falar assim, mas então, por que você está com essa idiotice de ficar fazendo regra da cadeia se você pode fazer isso no final? Pode fazer isso se você não tiver uma função complicada, se as duas forem polinomiais, tá? Então note que só podemos fazer essa última passagem porque ambas as funções eram polinomiais. Se fosse algo do tipo, f de x é igual, pode manter o f de x igual a x ao cubo, né, menos 2, mais o g de x fosse, sei lá, cosseno de x, logaritmo de x, por exemplo, e não tem como fazer. Sem fazer a regra da cadeia, não tem como fazer, tá? Não teria segunda forma, usando o segundo método. Tá? Aí teria que ser usada a regra da cadeia. Mas aí aparece um problema. Mas aí apareceria um problema. Vamos ver? Vamos lá. Vou pegar o FOG mesmo. FOG, que é mais fácil do FOG, tá? É d de x, né? Do f de g de x. Agora não vou ficar aquele negócio de FOG não, tá, gente? Porque dá muito trabalho ficar fazendo jogo, aquela bolinha, não sei o que mais. Quem é o FOG aqui? O f de g de x nada mais é que L df x vai ser a derivada do ln de x ao cubo menos 2. E a gente sabe que vai ser a derivada do ln ao cubo de x dx. E pelas nossas estratégias, seria 3 derivada de ln de x dx vezes a derivada, já vou dizer, vezes ln de x ao quadrado. Vocês vão me perguntar, por que deu isso? Porque a minha função agora é ln de x. Então, a função é essa, né, pela regra da cadeia. Tá? Então, a função de ln de x, ln ao cubo de x, com relação a ln de x, tá? É o y ao cubo sobre y. Tá aí 3y ao quadrado. 3y ao quadrado. É isso que está aqui. Ó. A minha função é ln de x. O y é ln de x. Então, o g de y é ln ao cubo de x. Então, d de g de y, que é o ln ao cubo de x, com relação a y, que é ln de x, então é y ao cubo sobre y, é 3y ao quadrado. Aí eu voltei para o ln de x. Acho que eu vou fazer isso mais devagar, né? Sei não, tô achando que vocês não estão entendendo. Não estou falando nada, mas a gente vai tentando aqui pela suposição, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. P de ln de x ao cubo, P de ln de x, vezes P de ln de x, olha eu aqui multiplicando por 1, né? É 1, né? Tá? Isso aqui. Então eu posso chamar isso aqui, então vamos fazer um passinho a mais aqui. Eu posso chamar isso aqui de y. Y ao cubo, né? Isso aqui, y. Então isso aqui dá quanto? 3, isso aqui dá 3y ao quadrado, vezes a derivada desse cara. E é aqui que deu o bode. Bom, aí eu vejo quem é o y que eu escolhi era esse ln de x, então ficou aqui ln de x ao quadrado, mas ficou esse cara aqui, ó. Então, o que eu estou me dando conta? Eu estou me dando conta que não basta saber as propriedades, os limites e a derivada daquela função. Eu preciso saber a derivada das funções elementares. Este resultado
não é suficiente saber as propriedades da derivada e o valor, o resultado da derivada de t elevado a n, que é uma função, né? Temos que saber o resultado das derivadas das funções elementares, que são seno de x, cosseno de x, ln de x. Aí você fala assim, tangente de x? Não, né? Porque tangente de x é seno sobre cosseno. Então, se você sabe o seno e cosseno, você sabe a tangente, né? Logaritmo de x, a exponencial de x, e tá bom. O resto, tudo você obtém a partir desses infelizes aqui, tá? Inclusive, esse aqui é o inverso desse. Então, a rigor, só precisaria ter um deles. Precisaria ter os dois. Por quê? Porque agora a questão é saber como é que é a derivada de uma função inversa. Mas, então, antes de fazer isso, vejamos como calcular a derivada da função inversa. Então, é mais exemplo. É uma proposition. Uma nova proposition. Então, um pouquinho diferente da apostila, tá, gente? Mas aí, que se dane, né? Tá? O que é uma função inversa? Primeira coisa, né? Derivada, função inversa. Primeira coisa que vocês precisam saber o que é uma inversa. Como é que eu defino a inversa de uma função f, hein? Se a g é a inversa da f, o que acontece? Era para ter estudado melhor no ensino médio, né? Fica lá falando para que isso vai me servir, né? Sabemos que se a função g é a inversa da f, então g de f x é igual a quê? X. É por isso que quando você constrói nos gráficos da função e da função inversa, elas são refletidas pelo eixo y igual a x. Essa é a razão de ser da coisa. Tá bom? Mas então, podemos usar a regra da cadeia, que fala de funções compostas, para chegar ao resultado da derivada da inversa. Então, g é a inversa da f, né? Mas eu sei agora que ele vale isso aqui. Então, meta a derivada aqui, né? Assim, calculamos a derivada da equação que garante que a g é a inversa da f. Usando, claro, a regra da cadeia. Assim, ficamos com, então agora, e de g de f de x, dx, é igual e da g de y em relação a y. Então você abstrai da função f, é como se a função f fosse uma variável, vezes a derivada da função f, essa sim, de x com relação a x. Lembra, esse f é o y, então aqui eu estou multiplicando por 1, tá? Este cara é a mesma coisa que este, tá bom? Ok, e isso tem que ser quanto? Ué, eu derivo dos dois lados, então se dá derivada disso aqui é igual a 1, né? É igual a 1, tá certo? Mas então, ficamos com a derivada da g de y com relação a y vai ser igual a 1 sobre a derivada da f de x com relação a x. Agora, cuidado, porque desse lado você tem y's e desse lado você tem x's. Então você tem que, de alguma maneira, colocar tudo isso na mesma variável, que teria que ser o x. Então, no final, você vai ter que expressar esse y em termos do x. Vamos ver em que, ao final, expressamos. Normalmente você quer expressar em termos de y, né? Porque essa derivada aqui é em termos de y, tá? Então você tem que expressar esse cara aqui em termos de y, tá? Mas, porque senão você vai ter que simplificar o g, aí você perde o g, né? Normalmente, temos que expressar df de x dx em termos de y. Vamos ver um exemplo, tá? Exemplo. Claro que vai ter que ser com polinômio, né? Porque até agora, inclusive eu introduzi o negócio do polinômio, agora fica claro por quê, né? Porque aí eu posso fazer exemplos dessas coisas sem entrar em coisas mais complicadas, tá? Vamos ver aqui. Seja f de x igual a 3x menos 5, é aquela coisa simples, né? Para não se lascar, tá? Queremos, inicialmente, encontrar sua inversa. Treinar um pouco o ensino médio, né? Como é que eu calculo, como é que eu encontro a inversa, gente? Disso aqui, pelo amor de Deus. Eu lembro que você isolava x. É uma possibilidade, isso também é uma possibilidade. Eu vou fazer do seu jeito. Então vamos fazer o seguinte, você fica com f de x, porque o f de x é o y, né? Mais 5, né? Sobre 3
colocar assim, sobre 3 é igual a x. Mas o que mais eu preciso fazer para chegar no resultado? Porque eu ainda não tenho a inversa. O que eu tenho que fazer? Falta só um passinho aqui. Quando você usa essa técnica é perfeitamente válida. Quando você usa essa técnica, você tem que lembrar que agora você está jogando os eixos, trocando os eixos. Então você está fazendo o x ir no y e o y ir no x. Então a sua função inversa agora é onde está o x. E a função real é a variável, né, que está sendo analisada é a f que está lá. Então isso daqui vai implicar que g de y é igual, ou g de x, se quiser, tá? Tanto faz, essa letra aí é uma letra morta, né? Tá? É y mais 5, chama dummy, né? Dummy variable. É isso aqui. Essa parte é importante, tá? Essa parte é muito importante. Porque é nessa parte que você faz a reflexão dos eixos. Aqui você não fez nada demais. Aqui você só isolou o x. Mas e aí? Depois você tem que pegar e fazer a troca dos eixos. É isso que garante que você tenha a reflexão pelo eixo y igual a x. Tá bom? Vamos ver se elas são inversas mesmo. Bom, se são inversas, f de g de x tem que ser igual a x, né? E g de f de x também, tá? Temos que f de g de x vai ser 3g de x menos 5. É igual a 3. E claro que agora que g de x vira x, né? X mais 5 sobre 3 menos 5. Igual a 5, né? Ah, faltou aqui o quê? É igual a x, perdão. Igual a 5. É igual a x, né? É igual a x. Inversa, tá? Assim. Agora, vamos calcular derivada da g de y. Simples. Temos que, derivada da g de y, oxe, fácil demais. D da g de y é com relação a y. Isso daqui é o quê? É 1/3. Né? 1/3. Tá? E aí? Esse exemplo vai ficar meio trivial, porque deu uma constante, droga. Quando não dá uma constante, aqui não vira trivial. Mas porque poderia dar um termo em y, né? Aí eu queria que pegasse para transformar em x, tá? Deu isso. Então é isso, tá? Fazer o quê? Não há o que fazer. Tá. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, mais encorpadinho. Esse aqui nós temos o seguinte. Nós temos, seja f de x igual x ao quadrado menos 2x, porque aí fica mais encorpado, né? Mais 4. Eu já vou dar a inversa, tá? A inversa pode ser feita. Agora tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Esse método aqui de isolar o x pode não ser trivial, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Temos que ter f de g de x igual a x. Assim, quem é f de g de x? F de g de x igual g de x ao quadrado menos 2g de x mais 4. F de g de x. Né? E isso tem que ser igual a quanto? X. Aí agora você tem que achar o g de x em termos de x, né? Como é que você faz isso? No final das contas, era a mesma coisa de isolar o x aqui, achando aquelas raízes, né? Tá? Só que aqui já sai direto, você não precisa de fazer aquela troca, tá? Você já está fazendo direto. Então, se fizer assim, tem que fazer a troca no final. Se fizer assim, não precisa fazer a troca no final. Tá? Então, uma maneira de fazer esse cálculo aqui seria escrever assim. Ó. Isso é só uma maneira, tá, gente? Podia fazer direto pela inversão. Por essa inversão aqui, tá? Achar a raiz disso aqui é com 4 menos x, tá? Eu posso escrever isso aqui como sendo f, então, f de g de x é igual g, vou colocar só g, tá? G menos 1 ao quadrado, aí ficaria g ao quadrado menos 2g mais 1. Mas como já tem um mais 4, tem que ter mais 4, então mais 3, né? Vai ficar mais 4, né? Tá? Igual a x. Só para ficar mais fácil de fazer essa conta, tá? Essa conta aí pode fazer do jeito que quiser. Então isso aqui fica g menos 1 ao quadrado igual a x menos 3. Então isso aqui vai dar... Ah, não, assim não, peraí. Vai dar... g menos 1 é igual a mais ou menos, porque para ter inversa você vai ter que escolher um dos ramos, né? Você vai ter que escolher um dos ramos, senão não tem inversa. X menos 3. Mesmo assim, quando o x for maior que 3. Que é igual, que é a mesma coisa, leva a g de x é igual a 1, aí você tem que escolher um dos dois, vou escolher mais. X menos 3. Certo? Então foi essa a minha escolha, tá? Eu vou mostrar aqui essas funções, já vou pegar o gráfico que tá, ao invés de fazer esse gráfico aqui, já vou pegar ele aqui, tá?
por exemplo, é do livro mesmo, cujos gráficos ficam... Olha só o gráfico aqui, esse aqui é importante. É importante para aprender ensino médio, né? Esse cara aqui, ó, é daquela primeira equação, tá? 3x menos 5, essa aqui é a inversa. Olha aqui como ela reflete no y igual a x, tá? Esse aqui, ó, é esse aqui também. Agora, cuidado, porque aqui você tem uma limitação do domínio. Então, para que isso aqui faça sentido, você tem que ter 3 para cima, que é essa curva que você está obtendo aqui, que é equivalente a esse cara aqui. Se você quiser pegar esse pedaço para baixo, aí você tem que pegar o menos, que é esse cara aqui. Tá? Porque essa função aqui não tem inversa, porque ela não é injetora. É óbvio que ela não é injetora, porque você tem 2x diferentes dando o mesmo y. Eu espero não estar falando grego, tá? Então, você tem que pegar só o domínio, o subconjunto do domínio, que ela é injetora, que é esse cara aqui, daqui para frente. Daqui para frente, que é, né, acima desse valor aqui, que é acima de 3, ela tem inversa, que é essa daqui. Se você quiser incluir essa, você tem que pegar esse cara aqui, que é a inversa desse pedaço, desse ramo da parábola, tá bom? Beleza. Aí, o que a gente pode perguntar agora é a derivada da inversa, né? A derivada da inversa. Então, vamos ver. Assim, temos que tem a derivada. Uma outra maneira de se expressar a derivada é com linha, tá? Mas aqui eu não gosto de fazer muito, porque fica muito para vocês. Eu não sei se vocês conseguem enxergar esse linha aqui. Então, aí eu prefiro escrever df dx, apesar de dar mais trabalho, porque mais tranquilo. Então, vamos lá. Quem é df dx? Falei direto, tá? É 2x menos 2. 2x menos 2. Certo? 2x menos 2. Bom, quem é d de g de x? Relação a x, tá? É 1 meio. Aqui, ó, é elevado a 1 meio, né? Então, cai 1 meio, fica 1 sobre... Fica aqui assim. X menos 3, tá? Por quê? Porque x elevado a meio, meio menos 1 é menos meio, então cai como raiz para baixo. Então, é isso aqui. A derivada da g de x. Mas é estranho, porque eu multiplicar esse cara aqui por esse, não dá x. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, do ponto de vista da inversa, é que você, na verdade, fez esse cálculo. E você precisa agora escrever o y em termos de x. Tá? Porque isso aqui, ó, para ser a derivada da composta, uma coisa é fazer a derivada da g, a outra coisa é fazer a derivada da composta. Tá? Isso aqui, ó, que eu tinha feito, é a derivada da g. Beleza, é isso aqui mesmo. Mas quando é a derivada da composta, esse cara aqui não é x mais, é a f de x. Estou compondo g com f, tá? Tô compondo g com f. E não f com g. Droga. Podia ter feito o contrário, mas tudo bem. Estou compondo g com f, então esse aqui é um y, que é o f de x. Y. Esse aqui é o y. Certo? Ó, cadê o y? Tá aqui. É esse cara aqui. Tá certo? Então aí você agora tem que tomar cuidado, porque esse y agora, ele precisa ser, você precisa de alguma maneira retornar ao valor, a expressão em termos de x, porque você quer essa derivada, apesar dela estar escrita dessa maneira, você quer essa derivada em termos de x. Você tem que transformar o y para x. Tá? Aí esse caso aqui é fácil, né? Você pega o y, é isso aqui, né? Tá? Posso até pôr aqui. Então isso aqui fica 1 sobre 2, raiz, isso aqui, menos 3, que é mais 1. Certo? Aí esse cara aqui é igual a quê? A x, 2, aí ficaria módulo, mas se você estiver restringindo o domínio, não fica módulo, de x menos 1. Certo? Aqui, ó. X menos 1, tá? Que é igual a... Que é 2x menos 2 se eu tirar o módulo, né? Tá bom? 2x menos 2, que é igual a 1, porque eu estou restringindo o domínio, tá? Então tem essa complicaçãozinha aqui. A derivada, vou colocar aqui 2, para ficar claro isso. X menos 2, restrição do domínio, peraí, vou escrever isso. É igual aquilo que a gente tinha obtido, 1 sobre derivada da f de x com relação a x. Pronto. Ops. Aí. Só que normalmente você não precisa fazer essa chatura toda. Isso aqui é só para mostrar que dá certo, tá? É
só para mostrar que dá certo. Não precisa ficar com essa chatura toda, não. É mais fácil. Aí quando eu falar das outras funções, das derivadas das outras funções, aí eu faço mais exemplos sobre isso para mostrar que é menos complicado do que parece desse jeito aqui, tá? Mas é porque desse jeito eu preciso fazer para mostrar a vocês que, bom, o troço funciona, tá? Um exemplo de que o troço funciona.